Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Maurício da Betel, Casa de Oração, e hoje eu queria compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário. Sabe, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai dizer exatamente isso. Melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Sabe o que é interessante? Hoje na nossa vida, boa parte das vezes a gente gostaria de começar bem. Mas muitas das vezes hoje a gente também sabe que essa não é a nossa realidade. Sabe, é interessante que muitas das vezes hoje a gente queria ter dinheiro para começar um negócio, a gente queria que o nosso ministério bombasse, que a nossa família fosse a família mais perfeita do mundo, sabe, como se fosse um filme de Hollywood, mas muitas vezes isso não acontece. Essa não é a nossa realidade. Só que uma das coisas que me chama a atenção é que quando este homem de Deus ele diz melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Sabe que uma coisa que é interessante, uma das coisas que eu gostaria de falar com você nessa manhã é: não se preocupe como é, se preocupe como vai ser. Boa parte das pessoas hoje, elas não começam a construir algo, sabe, nas suas famílias, no seu ministério, no seu chamado, porque elas pensam que elas nunca vão sair do lugar ou que elas nunca vão mudar aquela situação. Uma das coisas que me chama a atenção também é que quando o Senhor falou comigo foi: às vezes o fim é um novo começo. Sabe o que é interessante? Na vida de José, o poço não foi o fim. De repente você não sabe, mas quando José, seus irmãos o pegaram, jogaram ele no poço e o venderam como escravo. E o poço não foi o fim para José. Sabe, muitas das vezes hoje de repente você está passando por uma dificuldade, de repente hoje você está passando por um momento difícil na sua vida e você está no fundo do poço. Mas sabe de uma coisa? Se o fundo do poço não foi o fim de José, não será o seu também. Sabe o que é interessante? José foi vendido e ele foi para um lugar aonde ele foi a salvação do mundo naquela época. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes hoje nós estamos passando por problemas, por dificuldades no nosso lado, sabe? Que uma das coisas que me chama a atenção, outro dia eu ouvi uma pregação de um homem de Deus, Chris Van Du, o nome dele, e ele disse assim que aonde a tua casa foi tormento, ela será casa de salvação. Eu creio nisso. Eu já vivi por isso. Eu já passei por isso. Eu já vivi isso. E sabe o que é interessante? Boa parte das vezes hoje a gente encara o fim das coisas como o fim das coisas. Sabe o que é interessante? Tem certas coisas que dão errado que era para dar errado. Sabe, tem certos relacionamentos, certos envolvimentos com pessoas que elas começam a dar errado porque Deus ele quer que essas coisas terminem. Porque Ele quer dar um melhor relacionamento para a pessoa, Ele quer abrir a melhor porta de emprego para uma pessoa, Ele quer dar um melhor marido para essa pessoa, a melhor mulher para esse homem. Só que uma das coisas que me chama a atenção, boa parte das vezes a gente fica preso naquilo que dá errado. Sabe o que é interessante? Na vida de Davi também, sabe? A perseguição de Saul contra a vida de Davi não foi o fundo do poço. Sabe o que é interessante? Boa parte das vezes hoje pessoas te perseguem por causa do teu sonho, pessoas te criticam, pessoas zombam da tua fé, mas sabe de uma coisa? A perseguição, muitas das vezes, ela também não é o fim, mas sim ela é um novo começo. Sabe o que é interessante? Davi se tornou um dos maiores homens de Deus, um dos maiores homens, um dos maiores guerreiros de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu na Bíblia algum momento que Davi disse que ele que venceu Golias? Você já viu isso? No livro de Salmos você já viu isso? Sabe por quê? Porque Davi reconhecia que Deus tinha dado a vitória. Sabe, boa parte das vezes hoje a gente precisa disso, exatamente disso. Reconhecer que Deus é quem está nos dando a vitória. Sabe o que é interessante? Quando esse homem ele fala melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Não adianta você começar bem algo e acabar mal. Não adianta hoje você ter tudo do bom e do melhor e um dia a sua alma ir parar no inferno. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus ela conta a respeito de Lázaro e o rico. Sabe? Lázaro passou
ele viveu a pior vida que uma pessoa poderia viver. Ele era mendigo, ele estava doente, mas um dia ele morreu e foi para o céu. Mas enquanto o rico desfrutava do bom e do melhor, ele morreu e foi para o inferno. Sabe o que é interessante? Por que eu estou falando isso? Não é como tu começa, mas sim como tu termina que vai terminar, que vai contar. Você entendeu isso? Não é como começa, mas sim como termina. Você já parou para pensar que numa corrida, digamos assim, de Fórmula 1, nem sempre quem sai na frente ganha. Você já parou para pensar nisso? O livro de Eclesiastes também vai dizer isso. Nem sempre o veloz é que vence a corrida, o valente que volta da guerra. Sabe o que é interessante? Boa parte das vezes as pessoas pensam assim, não, eu queria ser o melhor para conseguir o melhor, para chegar num bom lugar, para ter do bom, para ter do melhor, mas nem sempre isso é verdade. Sabe o que é interessante? Tem muita gente cheia de sabedoria hoje passando fome. Tem muita gente hoje que tem o corpo bonito, sabe? É uma pessoa incrível, mas tem um relacionamento destruído. Ela é feia por dentro, ela tem um péssimo comportamento. Sabe o que é interessante? Hoje a gente se baseia pelaquilo que a gente vê. Sabe, deixa eu te falar algo. Deus não olha a aparência, mas sim o coração. Não importa como você sai, importa como você chega. Sabe o que é interessante? Sabe como você pode ser feliz? Deixa eu falar algo. E aqui eu encerro esse vídeo. Sabe, a linha da felicidade, a linha de chegada é Jesus. Você precisa cruzar essa linha. Você precisa chegar num lugar aonde o Senhor ele possa te tocar. Sabe, boa parte das vezes hoje a gente tem resistido ao Espírito Santo, a gente tem resistido às coisas de Deus, mas eu quero te falar algo. Melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Sabe de uma coisa? Hoje o Senhor ele pode dar um novo começo para o teu fim. Hoje o Senhor ele pode te dar uma nova história. Apagar essas folhas que deram errado, apagar essa história que foi um fracasso até aqui e te dar uma nova história, te dar um novo destino. Sabe de uma coisa? Hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Eu espero que essa mensagem ela tenha abençoado a sua vida e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, isso nos ajuda muito e que Deus te abençoe em nome de Jesus.